Questão 84. O que ela vai dizer? De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Tá? Vamos lá para a gente entender, então. Primeira questão. Eu vou criar uma pulga atrás da sua orelha, porque você já notou quantas fontes da prova de humanas está escrito por esse autor? Merleau Ponty M. Se tu nunca anotou, eu quero que depois você comece a voltar e folhear as folhas de humanas e tu vai ver quantas questões de humanas a fonte é esse autor aqui. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade? Uma filosofia da percepção que queira reaprender e ver o mundo restituirá a pintura e as artes, em geral, em seu lugar verdadeiro, tá? Esse autor é um autor já da filosofia contemporânea, dentro de um primeiro momento, tá? Maurício, ele vai ter um fundamento do quê? Ele vai fugir de uma visão de que o conhecimento ele é adquirido apenas através da razão, tá? Perceba que a razão é muito batida na filosofia antiga, né? Na filosofia medieval, na filosofia moderna, com Descartes. A filosofia contemporânea bate na razão. Ela diz que o conhecimento não é obtido apenas da razão, num conceito, por exemplo, do conhecimento transcendental, num conhecimento que depende ali, por exemplo, do conhecimento mais teológico, que a gente pode dizer, né? Um conhecimento mais teológico, construído, né? E tudo mais. Ele vai dizer que o conhecimento, o saber, ele pode ser adquirido através, por exemplo, da pintura, das artes. Ou seja, você consegue adquirir conhecimento através da cultura, através da visão. Quantas vezes você viu os filósofos antigos dizendo que conhecimento era adquirido através da cultura, através da visão? Sempre era uma discussão de que o conhecimento era adquirido no campo das ideias, no empirismo, no racionalismo, né? Sempre era essa discussão. Já a filosofia contemporânea, ela vai trazer uma outra visão. O papel da música, da arte, do cinema, para o conhecimento da cultura. É por isso que no Enem vai cair um tema falando sobre cinemas e questão de educação. Por que o cinema é importante para a educação? Porque isso é tema da filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea vai dizer que você adquire conhecimento, você adquire sabedoria, você consegue atingir conhecimento através da visão, através do que você observa, né? Não apenas do que você experimenta, mas vendo. Não necessariamente você vai estar interagindo, mas assistindo. Dentro disso, os grandes autores de cinema nos parecem confrontáveis, não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também como pensadores. Eles pensam com imagens em vez de conceitos. Então, enquanto na filosofia antiga a gente deliberava sobre conceitos da origem, na filosofia contemporânea a gente pensa com obra de arte, a gente pensa com música. Uma obra que expressa muito mais do que um sentimento. Esse é um fundamento da filosofia contemporânea, né? Será que quando a gente olha para uma obra da literatura, uma obra modernista, essa obra, tá? Ela é uma obra que está expressando ali, digamos o seguinte, um demônio? Essa obra ela é uma obra satanista da modernidade? Ou essa obra ela é uma obra que expressa conhecimento? Será que essa obra ela não está expressando o seu meio, a sua cultura? É por isso que as obras modernistas elas são tão bizarras, porque a população é bizarra. Vocês estão entendendo? Isso é fruto do meio. A obra é fruto do meio. Enquanto autores como Hobbes, Locke, Rousseau deliberavam sobre os direitos naturais, deliberavam sobre conceitos e fundamentos para entender o homem, para entender o meio, na filosofia contemporânea nós teremos autores que explicarão a sociedade através de suas obras. E você vai falar assim, nossa, mas que obra bizarra. Sim, ele está expressando a bizarrice da idade. Expressando a bizarrice da cultura. Entendeu? Nossa, mas essa obra choca. Que obra estranha. Parece que tem um bicho, um demônio, exatamente. Essa obra está exemplificando angústia, horror, ódio. Será que não tinha guerra, falta de paz? Será que não tinha conceitos ali relacionados a outros fundamentos que era o que estava acontecendo? E esse autor expressava o ódio, a tristeza, a angústia da população, a peste em suas obras? O sentimento que você sente na obra talvez seja o sentimento que as pessoas tinham naquele período. Entendeu? Se você traduzir através disso, se você ir na nuance da obra. Entendeu? Um autor que pinta a noite estrelada, um autor que pinta o grito, o autor que pinta, por exemplo, uma determinada obra, ele está expressando justamente
o que ele sente. Da mesma forma que Platão expressava o que ele pensava. Só que esse autor ele não expressa em palavras, em pintura. Entendeu? Assim como outros expressaram na música, né? Numa música europeia. Entendeu? Assim como, por exemplo, o funk vai expressar na atualidade. CPI dos pancadões. O funk deve acabar. Ué, o funk é a culpa da criminalidade ou o funk é o produto do meio? O funk é o produto do meio. O funk ele existe porque existe o meio. Se não existe o meio, não existe a obra. A obra é fruto do meio. Nossa, mas o funk ele é horrível porque ele fala palavrões e obscenidade. Não, a nossa sociedade é obscena. Nossa, mas o funk só fala sobre sexo. Não, a nossa sociedade inteira só fala sobre isso. Isso é a sociedade. Nossa, mas você ouve música sobre rap, sobre trap, sobre funk, sobre sei lá o que, de facção, de tiro? Sim. Porque a gente acorda de manhã e vê que tem 130 pessoas mortas. Essa é a realidade. A obra é fruto do meio. É muito simples de se entender. Por isso que existe. Eu só tinha que ouvir sertanejo, sei lá o que, mas essa não é a realidade de onde a gente vive. Quando olharem para trás, entendeu? Daqui a 100 anos, pode não existir o funk daqui a 100 anos. Aí quando eles olharem para trás e pararem para pensar, nossa, mas por que eles falam tanto de morte, de polícia, etc.? Deve ser porque eles viviam numa sociedade extremamente violenta. E aí eles conseguirão entender a violência da sociedade através da música, através da obra, através da pichação, através do que era feito. Você está entendendo? A obra nada mais é do que o abstrato, o livro. Enquanto alguns autores expressam em textos, outros expressam em música, mas ela é fruto do meio. Ela será fato de estudo daqui a 100 anos. É o fundamento que a gente pega aí de entender, entendeu? Então, às vezes, a gente vai dizer, claro, a pessoa vai dizer assim, mas eu não gosto dessa cultura, etc. Sim, mas tu dizer que tu não gosta de uma determinada cultura é tu dizer que tu não gosta do país que você vive, entendeu? Não são todos os países que consomem o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de música, entendeu? Não é o mesmo tipo, tanto que é a característica da onde a gente tá, né? Você acha que lá no meio da Rússia, lá, o Putin tá escutando um funk? Não, porque não faz parte da reflexão da cultura russa ali, entendeu? Talvez lá eles estão escutando uma música europeia socialista. Isso tem nada a ver com a gente aqui, entendeu? Então, tipo, por que a gente não escuta? Porque não faz parte da nossa cultura, entendeu? Não faz parte da gente apreciar essa parada, entendeu? Pra gente isso não é arte, né? É um fundamento. Então, olha só. De que modo os textos sustentam a existência de um saber, um conhecimento ancorado na sensibilidade do quê? Admitindo o belo como fenômeno transcendental, eles trazem a visão de que o que a gente observa, ou seja, o olhar, não está no transcendental, está no real. A filosofia contemporânea, ela simplesmente rompe com a visão tradicionalista e transcendental. Ela traz o pé no chão. Ela traz um mundo real. A discussão, ela deixa de ser dualista, ela deixa de ser, por exemplo, em outro plano, e ela passa a ser muito mais no plano real, entendeu? Então ela não traz fenômeno transcendental. Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto, a visão que é trazida na obra deles não é uma visão estética entre o que é bonito e o que é feio. Eles não discutem se a obra é bonita ou feia. Eles discutem que a obra transmite um saber, seja ela feia ou bonita, entendeu? A obra pode ser esteticamente bonita ou esteticamente feia. A música pode ser bonita ou ela pode ser feia. Isso não importa. Ela tem alguma coisa para ensinar, né? Considerando o olhar como experiência do conhecimento, exatamente. A filosofia contemporânea, a filosofia desses autores, ela vai trazer a pintura, as artes, o cinema como um ponto de visão, um ponto de olhar, um ponto onde que você, ao olhar por uma obra, você aprende algo com ela. Seja aprender o que é bom, o que é ruim, mas algo será aprendido apenas ao olhar, apenas ao escutar. Compreende? Isso ensina, né? Vamos lá. Apontar formas de expressão como auxiliares da razão. Aqui é muito difícil de acertar, tá? Por que a letra D está errada? Porque esse autor, se você pesquisar aqui, aí depois eu quero que você dê uma pesquisada sobre ele, tá? Talvez por isso que eu faça ainda talvez uma aula de filosofia contemporânea, mas ele diz que a visão, no caso o olhar, ela não é mais auxiliar da razão, mas ela substitui a razão. Loucura, né? Ele diz que o olhar, a forma de expressão, ela não auxilia a razão, mas ela substitui a necessidade de uma razão. Porque o que é a razão? A razão é o pensamento lógico.
Então, ele não vai dizer que o cinema, ele auxilia você a entender a lógica. O cinema não precisa da lógica. Então, a ideia desse autor é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, alguém vai perguntar, tá, mas qual a lógica dessa música? Ela não tem que ter uma lógica, entendeu? Tá, qual que é a lógica desse quadro? Ela não tem que ter uma lógica. Ah, mas esse quadro todo azul pintado, não tem lógica nenhuma. É justamente esse o fundamento, entendeu? Porque se tiver que ter uma lógica, está pautando na razão. Se tiver que ser explicada nas entrelinhas e tiver que ter um dicionário explicando a obra, não tem por que ter olhar. O objetivo da obra é a percepção individual. Ou seja, cada indivíduo interpreta a obra de um jeito. Entendeu? Um quadro azul, ele vai ser interpretado cada um de um jeito. Entende? Você vai interpretar a obra do seu jeito. Enquanto tem gente que vai escutar um funk que vai falar assim, essa música é um lixo, outros vão escutar um funk que vai chorar. Qual que é a lógica? Não tem lógica, porque a lógica depende da visão. A música não foi feita para ser explicada, para ser baseada na lógica, mas para ser sentida, experimentada, ouvida e vista. Entendeu? É como se fosse esse o fundamento. Né? As questões de... E essa questão aqui facilmente estaria na prova de artes do Enem, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.